Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Nós leremos os versos de número 1 ao verso de número 14. Todos encontraram? Diz assim então a palavra do Senhor: Sobreveio a fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandados, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã. Pois temia em dizer: É minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matassem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaque e disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Até aqui, meus irmãos, graças a Deus. Não se preocupe, nós iremos recapitular tudo que foi dito aqui esta noite. Meus queridos, aqui no capítulo de número 26 do livro de Gênesis, a palavra do Senhor vai nos dizer que neste tempo, neste contexto em que Isaque vivia, houve então uma grande fome na terra, ou seja, no mundo inteiro houve fome. E que essa crise aqui então, representada pela escassez, pela falta de provisão, pela falta de alimento, pela falta de chuva, ela atingiu também a Isaque, o filho de Abraão, juntamente com a sua esposa, que tinha por nome de Rebeca. E o texto vai nos dizer então que Isaque, o filho da promessa, mediante toda essa escassez e essa dificuldade, ele parte então de Ber-la-Roi, aonde localizava-se a terra que Isaque morava, que ficava ao sul de Canaã, e ele vai então para a terra de Gerar. A Bíblia diz que o objetivo de Isaque era ir até a terra dos filisteus, para ali ele ter um encontro com o rei Abimeleque. E a Bíblia diz que quando Isaque já encontrava-se na terra de Gerar, na terra dos filisteus, o Senhor ali, ele apareceu a Isaque. E o Senhor disse a Isaque: Isaque, não desças ao Egito, fica na terra que eu lhe disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti, Isaque, e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência, Isaque, serão abençoadas todas as nações da terra,
porquanto Abraão, seu pai, obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos e os meus preceitos e as minhas leis. E a palavra do Senhor vai dizer que após esse cumprimento, essa renovação da aliança na vida de Isaque, como Deus havia chamado Isaque lá em Gênesis, no capítulo 12, dizendo para Isaque que ele seria com Abraão e também com a sua descendência, aqui nós iremos ver a renovação da aliança de Deus com o seu povo. E aqui, meus irmãos, já nessa pequena introdução, a palavra do Senhor, ela nos traz duas revelações para nós como igreja esta noite. E a primeira revelação que a palavra de Deus nos traz é que o nosso Deus, o Deus ao qual nós servimos, ele é imutável, ou seja, ele não muda o seu caráter, ele não muda a sua natureza, ou seja, Deus, ele não muda a sua essência. Ainda sobre a imutabilidade de Deus, Paul Washer, o teólogo, vai dizer que Deus, ele é e sempre tem sido e sempre será. Ele não muda em sua mente ou sobrepõe um decreto sobre outro. Ele não faz uma promessa e depois muda o seu voto. Nele, Paul Washer diz que não há variações e as suas promessas, elas se cumprirão na vida de cada servo segundo a vontade de Deus. E nós vamos observar que esse atributo, essa verdade, essa fidelidade de Deus e a sua palavra, ela se cumpre aqui na vida de Isaque. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, que Deus então, como nós dissemos, ele chama Abraão e diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, da casa de teu pai, que eu farei de ti, Abraão, uma grande nação. Eu te abençoarei, Abraão, eu engrandecerei o teu nome, e tu, Abraão, será uma bênção. Abraão, meus irmãos, ele morre aos 175 anos de idade. Os dias passaram, os meses se passaram, os anos se passaram, e então eu pergunto à igreja: a morte de Abraão representou então o fim da aliança de Deus com o seu povo? Houve mudanças nas promessas do Senhor para nós? Deus desistiu então de manter a aliança e abençoar o seu povo por causa da morte de Abraão? E a palavra que nós acabamos de ler vai nos ensinar que não. A aliança com o Senhor, ela continua sobre as nossas vidas, porque o caráter de Deus, ele não muda. Em Isaque, meus irmãos, nós podemos observar que os termos da aliança, eles foram renovados na vida de Isaque. Repare que o texto diz: serei contigo, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência. Tu, Isaque, será como as estrelas do céu, e darei a a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão. E nós vamos ver aqui as promessas do Senhor na vida de Isaque, elas se cumprir detalhadamente, como o Senhor havia prometido lá a Abraão. Ou seja, Deus, ele prometeu a Abraão que seria com a sua descendência, e nós vemos claramente aqui na vida de Isaque a promessa do Senhor se cumprir, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, meus irmãos, tendo o Senhor aliança conosco, mas agora não através de sacrifícios, mas agora não através de sacrifícios de animais, agora a nossa aliança, nós temos o Senhor, a nossa aliança é com Cristo Jesus, e tendo aliança com Cristo Jesus, através do seu sangue, através do seu sofrimento, todas as promessas que o Senhor nos prometeu, elas se cumprirão em nossas vidas. Passe o tempo que passar, meus irmãos, aconteça o que acontecer, céus e terras podem passar, mas a promessa do Senhor, as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor, a salvação em Cristo Jesus, ela será sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 23, a Bíblia diz que fiel é aquele que nos fez a promessa, e ele cumprirá em nossas vidas. No livro de Números, capítulo de número 23, verso 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mudou, meus irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje
e sempre será Deus. Amém. Meus irmãos, a promessa do Senhor, mediante a nova aliança com Cristo, elas estão esta noite aqui sobre a vida de cada um de nós. E estarão de forma vitalícia, segundo a graça de Cristo, para aqueles que temem e obedecem ao Senhor. Porque, como nós dissemos, Ele nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. E a segunda revelação que nós temos, através dessa pequena introdução, é que o Senhor, meus irmãos, Ele se revelará a nós nos momentos em que nós encontrarmos com maiores dificuldades, nos momentos em que nós nos encontrarmos sem uma direção para seguir, nos momentos em que nós encontrarmos sem esperança, sem expectativa de dias melhores, o Senhor, Ele se revelará a nós. A Bíblia diz, meus irmãos, que Isaac, como nós dissemos, ele sai da terra de Berlaroí em direção a Gerar. A Bíblia diz que houve então, nessa época, uma grande fome. Então Isaac, ele saiu ali em direção a Gerar, em meio ao caos, em meio à falta de chuva, falta de alimento. A crise, ela estava batendo a porta de Isaac. Talvez ali Isaac, eu estou aqui conjecturando, sem ferir o texto, mas talvez ali, mediante todo esse caos, Isaac, ele estava sem expectativa de dias melhores, sem perspectiva de dias melhores, porque, como dissemos, a Bíblia diz que houve na terra uma grande fome. Então Isaac, ele sai, meus irmãos, sem direção. Isaac, ele sai desesperado pelo fato de vir a ser um peregrino na terra de Gerar. Isaac, ele sai inquieto, preocupado, sem chão, sem expectativa, como nós dissemos, de dias melhores. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, a partir do verso de número 2, que o Senhor, ele apareceu a Isaac, dando direção e concebendo todas as diretrizes para que Isaac, ele pudesse ali na terra de Gerar, ser abençoado e bem-sucedido, mesmo em meio a um contexto desfavorável. Deus disse a Isaac: Isaac, não desça ao Egito, permaneça na terra que eu lhe disser, Isaac. Peregrina nela, habita nela. E Deus finaliza dizendo: Isaac, se você obedecer a minha palavra, se você obedecer a minha lei, eu te darei, Isaac, todas essas terras e lhe prosperarei. E o que aprendemos aqui, meus irmãos, através da vida de Isaac, é que em meio às dificuldades, é que em meio ao deserto, é que em meio aos momentos em que nós estivermos sem esperança, sem expectativa de dias melhores, é nos momentos em que nós estivermos aflitos, preocupados com o que há de comer e com o que há de beber, aí é que o Espírito Santo, ele falará aos nossos corações, assim como falou na vida de Isaac. Isaac, meus irmãos, ele saiu sem direção, preocupado, desesperado, ansioso, inquieto, até encontrar o Senhor na sua direção. Quando na direção do Senhor, na vida de Isaac, houve fartura. Quando Isaac, ele se colocou na posição do Senhor, houve abundância, houve prosperidade, houve direção de Deus, houve discernimento, houve graça de Deus na vida de Isaac. Se alguém de nós aqui esta noite está passando por as mesmas dificuldades de Isaac, e tem aqui entre nós alguém que esteja como Isaac, sem direção, inquieto, preocupado, ansioso para tomar uma decisão, sem saber o que fazer, através da palavra do Senhor, Deus manda te dizer: acalma o teu coração, acalma o teu coração, porque o Senhor, Ele se revelará a mim e a você nos nossos maiores momentos de dificuldades, assim como aqui na vida de Isaac. E o Espírito Santo nos guiará, meus irmãos, eu creio, assim como Isaac, nas águas tranquilas. Não fique inquieto ou desanimado, porque no tempo certo o Senhor se revelará a mim e a você, e como nós dissemos, nos guiará nas águas tranquilas. Então, debaixo dessa promessa de Deus, debaixo das mãos poderosas do Senhor e debaixo da vontade do Senhor, Isaac agora ele começa a habitar, a morar, a se restabelecer, a constituir a sua família novamente na terra de Gerar. E assim então preparar o terreno para a boa semeadura e para a boa colheita. Mas como toda vitória, ela tem um preço a pagar,
Isaac já na terra de Gerar, ele vai passar por uma grande dificuldade. A Bíblia diz, meus irmãos, que os filisteus que habitavam em Gerar, eles estavam desejando calorosamente a sua esposa, que tinha por nome de Rebeca, como nos diz o verso 7. E aqui nesse contexto, na terra dos filisteus, onde Isaac vivia, era comum a mulher que não tivesse esposo, os filisteus eles tomavam aquela mulher e a introduzia na sua cultura e nas práticas pecaminosas do povo filisteu, ou seja, eles estavam querendo tomar aquilo que o Senhor havia dado a Isaac como cumprimento da sua promessa. Abraão havia orado ao Senhor para que Deus pudesse lhe enviar a pessoa certa para o seu filho lá no poço. Assim sendo, então, Rebeca, ela é aqui canal de bênção para o Senhor. Os filisteus estavam ali, talvez querendo tomar o que Isaac mais amava, a sua esposa. E na nossa caminhada cristã é assim. Você pode observar, quando o Senhor ele tem promessas sobre as nossas vidas, quando o Senhor ele promete nos dar algo, quando o Senhor ele promete nos abençoar neste trajeto, nesta caminhada, até a posse da nossa vitória, muitas dificuldades acontecerão em nossas vidas. Meus irmãos, repare no texto que Isaac, ele irá semear 1 por 100, ou seja, ele vai plantar 1 e colher 100 vezes mais na terra de Gerar. Porém, antes da vitória, porém, antes da colheita, Isaac ele tem pela frente essa grande provação. E Moisés nos mostra que essas dificuldades, que esses obstáculos que Isaac aqui passou, que essas afrontas que Isaac sofreu aqui em Gerar, elas não foram capazes de parar a boa obra na vida de Isaac. Meus irmãos, quem tem promessa do Senhor, quem tem aliança com o Senhor, quem vive em obediência ao Senhor, podem até nos ameaçar, podem até querer tomar aquilo que é nosso, mas não irão conseguir, porque o Senhor é conosco. Meus irmãos, quem vive as promessas de Deus, quem anda em obediência ao Senhor, pode descansar nas dificuldades, porque o Senhor, Ele estará conosco. A Bíblia diz no Salmo de número 34, que muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. E é exatamente o que nós vamos observar aqui na vida de Isaac. Isaac, ele passou por grandes obstáculos. Isaac, ele passou por grandes dificuldades. Isaac, ele passou por grandes afrontas, mas de todas o Senhor os livrou. Meus irmãos, a dificuldade do deserto que surgirão na minha e na sua caminhada, elas jamais poderão impedir que as bênçãos do Senhor, ela recaia sobre as nossas vidas. Isso significa que mesmo ao deserto, assim como Isaac, para aquele que tem obediência, para aquele que tem aliança com o Senhor, tem livramento no deserto para as nossas vidas. Para aquele que anda em obediência ao Senhor, para aquele que tem aliança com o Senhor, assim como Isaac, tem provisão chegando para nós, mesmo que seja no deserto. Meus irmãos, mesmo que estejamos no deserto, mesmo nas dificuldades, assim como Isaac, o Senhor ele está cuidando de cada um de nós aqui esta noite. Dito tudo isto, então, Isaac, com medo de morrer por causa desse assédio à sua mulher, ele apresenta então Rebeca aos filisteus não como a sua esposa, mas como sendo a sua irmã. Só que com o passar do tempo, o rei Abimeleque, ele vê Isaac acariciando a Rebeca, então manda chamar Isaac do seu palácio, para que os servos, eles chamassem Isaac e trouxessem ao seu palácio. E a Bíblia diz que, sabendo disso, como nós dissemos, que Isaac, ele era esposo e não irmão de Rebeca, o rei manda chamar Isaac. Isaac então confessa ao rei que Rebeca, ela era de fato a sua esposa e não a sua irmã. Então Abimeleque, o rei dos filisteus, sabendo que Rebeca era mulher de Isaac e não sua irmã, ele ordena, olha que interessante isso daqui, meus irmãos, ele ordena, ou seja, ele concebe um decreto ao povo filisteu, dizendo que quem tocasse em Rebeca ou em Isaac seria imediatamente morto. E aqui, meus irmãos, como dissemos, nós iremos observar na vida de Isaac
os cuidados de Deus na vida de quem tem aliança com Ele. E aqui, meus irmãos, nós observaremos na vida de Isaac os cuidados do Senhor na vida de quem tem promessa de Deus. E nós observaremos aqui na vida de Isaac os cuidados do Senhor na vida de quem tem comprometimento com Ele. Como dissemos, Isaac, com medo de morrer, ele falta com a verdade para com Deus, porque, como nós dissemos, ele havia mentido para Abimeleque. Então, mentindo aos filisteus que Rebeca era sua irmã e não sua esposa, Isaac, ele acabou assim, então, colocando a integridade física de Rebeca em jogo, porque, como nós dissemos, os filisteus eles tinham essa prática de tomar as mulheres que não tinham maridos. Então, Isaac, mentindo, ele colocou a integridade de Rebeca em jogo, colocou a moral de Rebeca, não somente física, mas a psicológica de uma mulher, que se não fosse as misericórdias de Deus, ela poderia tomar rumos muitos piores. Como dissemos, os filisteus eles tinham esses hábitos de tomar as mulheres que não tinham esposo, e assim adentrá-la à sua cultura, e usar de práticas pecaminosas com essa mulher. Isaac, como dissemos, além de faltar com a verdade, ele colocou em risco a vida de uma pessoa, meus irmãos, que era totalmente inocente. Isaac aqui, com essa mentira, ele foi imprudente. Isaac, ele foi egoísta. Isaac, ele foi mentiroso e principalmente desobediente ao Senhor. E como disse o rei dos filisteus, sabendo disso, que Rebeca era mulher de Isaac e não sua irmã, ele ordena e dá um decreto ao povo, dizendo que quem tocasse em Rebeca ou Isaac seria imediatamente morto. Então a palavra de Deus vai dizer, isso é muito interessante, que após este decreto, este ato de livramento da parte do rei, Isaac, ele começou a semear naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E aqui nós observamos na vida de Isaac e de Rebeca o agir das misericórdias de Deus. Uma mentira que poderia custar a vida de uma pessoa, uma mentira que poderia deixar traumas na vida de Rebeca. Deus então, meus irmãos, isso é muito interessante, ele usa um rei de um povo estrangeiro, de um povo pagão, de um povo ímpio, de um povo depravado, para conceber um documento, ou seja, um ato de livramento para Isaac e para Rebeca. Trazendo para o nosso contexto, eu pergunto, quantas das vezes nós faltamos com a verdade para com Deus? Quantas das vezes? Quantas das vezes o Senhor ele falou, meu filho, não faça isso, e nós desobedecemos a voz do Senhor e nos comportamos de outro modo? Quantas das vezes? Quantas das vezes nós começamos errados, andamos errados e terminamos errados? Quantas das vezes nós fomos um Isaac, como a Bíblia nos diz, né? Ele mentiu na caminhada com Deus. Quantas das vezes o Senhor ele teve misericórdia de nós na nossa caminhada? E o que Deus nos ensina aqui, meus irmãos, nessa passagem, é que por mais que nós erramos, ou que por mais que nós errarmos, é que por mais que queiramos estragar os planos da vida dele sobre as nossas vidas, e por mais que nós faltemos com a verdade, ou até queiramos denegrir a integridade de uma pessoa, assim como Isaac, através da vida de Rebeca, Deus ele age com as suas misericórdias para conosco, e nos concede, meus irmãos, uma segunda chance. O salmista diz lá no Salmo de número 136, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Deus ele concebeu tanta bondade, meus irmãos, no favor na vida de Isaac, que mesmo em meio a tantas falhas, Isaac, ele não deixou de colher a boa semeadura. Mesmo Isaac cometendo tantos erros, mesmo Isaac mentindo, mesmo assim Deus abençoou a vida de Isaac. E aqui, meus irmãos, no capítulo de número 26, a partir do verso 12 em diante, também nós iremos aprender através da vida de Isaac, que quando o Senhor ele está conosco, quando nós obedecemos a voz do Senhor, não importam as circunstâncias do deserto que estejamos passando, Deus ele despejará as suas bênçãos sobre nós. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Isaac, o filho da promessa,
Ele foi para a terra de Gerar, porque estava vendo ali, onde Isaac estava vivendo, uma grande fome, como nos diz os versos de número 1. Então, meus irmãos, foram as circunstâncias, foram as dificuldades, foram as provações que conduziram Isaac até a terra de Gerar. Foram as afrontas, foram a escassez, foi a falta de alimento que impulsionou, que serviu de impulso para Isaac, para que ele fosse até a terra de Gerar, essa mesma terra que ele colheu 100 por 1. Muitas das vezes, meus irmãos, as dificuldades que passamos em nossas vidas, elas podem ser um sinal de que a nossa colheita, ela está chegando. Como dissemos, Isaac, ele foi impulsionado, ele foi levado pelas dificuldades para a terra de Gerar. A terra, como nós dissemos, que ele iria semelhar, plantar e colher 100 vezes mais. E o que nós aprendemos aqui, na vida de Isaac, e o que nós aprendemos aqui, o que o Senhor tem para nós, é que nós não devemos olhar para o deserto, para as dificuldades como lugar de obstáculo. O que nós aprendemos aqui através da vida de Isaac, é que nós não devemos olhar para o deserto, para as afrontas, para a perseguição, somente como lugar de derrota. O que nós aprendemos aqui, através da vida de Isaac, é que nós temos que olhar para a dificuldade não como um muro que não possa ser ultrapassado. Então nós aprendemos que nós temos que parar de olhar para a provação, meus irmãos, como lugar de castigo e de sofrimento. Deserto para quem tem promessa é lugar de colheita. Deserto para quem tem promessa é lugar de livramento. Deserto para quem tem promessa é lugar de ponte, é lugar de caminho, é lugar de estrada que te levará à vitória em nome de Jesus. Não olhe para as circunstâncias, meus irmãos. Não olhe para as dificuldades. Isaac, ele não olhou, Isaac passou por grandes dificuldades, como nós dissemos. Isaac, ele saiu em meio à escassez, à falta de alimento, à falta de água, tendo a sua família para dar de comer. Isaac, ele havia levado seus bens, porque Abraão havia deixado alguns bens para Isaac. E nós vamos observar essa questão de olhar para as circunstâncias e não olhar. Lá no capítulo 13 do livro de Números, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, ele apareceu a Moisés e disse a Moisés: Moisés, separa, Moisés, 12 homens, um de cada tribo, Moisés, sendo esse o principal de cada tribo. Eu quero, Moisés, que você separe-os, consagre-os e os envie até a terra de Canaã, para que ali, Moisés, eles me tragam um relatório dizendo se a terra é boa ou se a terra é má, se lá, Moisés, há gigantes, se lá há homens pequenos, se lá, Moisés, há cidades fortificadas ou não há, se lá, Moisés, há condições de nós adentrarmos aquela terra ou não adentrar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que após 40 dias, esses 12 espias, eles voltaram de Canaã até o deserto de Parã, aonde a congregação de Israel habitava. E chegando lá, os 12 espias, eles trouxeram um relatório para Moisés e disseram: Moisés, de fato, Moisés, a terra que vós nos enviastes, ela mana leite e mel. A terra é boa, Moisés. Mas, Moisés, se nós formos para lá, se você nos enviar para lá, nós iremos morrer, Moisés. Lá homens grandes, Moisés. As cidades são fortificadas, nós não teremos condições de entrar naquela terra. Se fosse para nós morrermos lá, Moisés, era melhor que nós teríamos morrido no Egito. Então a Bíblia Sagrada vai dizer, lá em Números, no capítulo 13, que quando Josué ele ouviu esse relatório, quando Josué ouviu essas palavras dos 12 espias, a Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés e Arão, eles colocaram o seu rosto em pó em sinal de humilhação. E não somente Moisés e Arão, mas Caleb e Josué também, eles rasgaram as suas vestes em sinal de humilhação, porque não concordavam com aquilo que os 12 espias eles falavam. Então, Caleb e Josué se levantaram, esses que não olharam para as circunstâncias, e disseram, e falaram a toda a congregação de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dá lá a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. E a gente vai observar que após esse relato,
que após esse ânimo de Josué e de Caleb, lá no capítulo de número 32 do mesmo livro de Números, a gente vai observar que somente Caleb e Josué, eles entraram na terra prometida que o Senhor, ele havia dado. E a diferença aqui é que nós olhamos, é que aqueles que olharam para as circunstâncias, aqueles que olharam para o tamanho dos gigantes, aqueles que olharam para as cidades fortificadas, eles não olharam, eles não entraram na terra prometida. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb, esses dois que não olharam para as circunstâncias, esses sim adentraram a terra prometida. E Deus nos ensina, meus irmãos, através dessa palavra, que se nós quisermos ter uma boa colheita, que se nós quisermos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós, nós não poderemos olhar para as circunstâncias do deserto. Isaac, em nenhum momento, como nós dissemos, ele murmurou ou reclamou das dificuldades. Se nós olharmos uns versos mais para frente do que esse que nós acabamos de ler, você verá a persistência de Isaac. Você verá que Isaac, ele não desistiu das promessas do Senhor. Isaac, ele lutou, ele perseverou, ele olhou para as circunstâncias. O salmista, ele não diz para nós, olha, eleve os seus olhos para as dificuldades, eleve os seus olhos para as circunstâncias, não. Ele disse, eleve os seus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para as promessas do Senhor, meus irmãos. Atente-se para a boa semeadura que Deus tem para a sua vida. Tire os olhos dos obstáculos, meus irmãos, porque o Senhor tem promessa de Deus sobre as nossas vidas. Se nós não olharmos para as dificuldades, se nós não olharmos para as circunstâncias, se nós não olharmos para as adversidades e obedecemos à voz do Senhor, ainda que aos nossos olhos seja impossível o milagre acontecer, teremos bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Isaac, meus irmãos, ele semeou numa terra infértil, sem possibilidades de colheita, havia fome na terra, não chovia, havia escassez de água. Isaac aqui também ele estava em terras estrangeiras, mas mesmo assim, Isaac, em meio a toda essa dificuldade, ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E quem serve ao Senhor, meus irmãos, quem tem aliança com o Senhor, quem ouve a palavra do Senhor, esse crente fiel, ele pode semear, independentemente da terra, independentemente da dificuldade, porque o Senhor, ele nos abençoará. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui para nós? Esse texto que nós acabamos de ler, é que nós, meus irmãos, nós, independentemente do solo, independentemente da terra, nós podemos semear, porque haverá colheita. Independentemente do lugar, independentemente da situação, se você tem aliança com o Senhor, se você vive em obediência ao Senhor, Deus manda dizer através da tua palavra, pode semear, porque haverá colheita na sua vida. Semeie, meus irmãos, semeie orações, semeie no altar de Deus, semeie na obra do Senhor, semeie no seu trabalho ministerial, na sua casa, na sua família, que Deus, ele prosperará na sua vida. Amém? Meus irmãos, na mensagem desta noite, nós aprendemos que Deus, ele não muda, como nós observamos lá no início. Ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo ontem e ele é o mesmo sempre. E nós aprendemos também que esse Deus, que é fiel à sua palavra, ele se revela e se revelará a nós nos momentos em que nós mais necessitarmos. Aprendemos também aqui na ministração desta noite, que ainda que falhamos, que ainda que faltamos com a verdade para com Deus, que ainda que queremos ir para outros caminhos, o Senhor, ele terá misericórdia de nós. E aprendemos aqui também que em meio às dificuldades, que em meio à escassez, que em meio mesmo o tempo sendo desfavorável para nós, se nós obedecermos ao Senhor, haverá colheita sobre as nossas vidas. Aprendemos também que na caminhada de Isaac, rumo à boa colheita que o Senhor, ele preparou, nós aprendemos aqui através da tua palavra, 4 pilares
que o Senhor nos deixou, meus irmãos, através da vida de Isaac, para uma boa semeadura. Ou seja, de como tomar posse da vitória mesmo a um tempo desfavorável. O primeiro segredo que Deus nos ensina, como nós dissemos, é de não olhar para as dificuldades. O segundo segredo que Deus nos ensina é que nós não devemos olhar para o tempo, para a escassez, para aquilo que acontece em volta de nossas vidas. O terceiro segredo é que, se nós quisermos as posses das bênçãos do Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, precisaremos certamente a ouvir a sua voz e a entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o quarto e último segredo é: semeie. Semeie mesmo que as circunstâncias não sejam boas. Semeie. Mesmo que a terra não seja boa, meus irmãos, semeie. Mesmo que a colheita pareça ser impossível aos nossos olhos humanos, semeie. Porque quem tem promessa do Senhor, quem tem aliança com o Senhor, quem ouve e obedece à voz do Senhor, colherá o seu fruto e herdará de fato as promessas que o Senhor nos prometeu. Meus irmãos, que Deus, Ele nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós partimos, meus irmãos, em direção a Canaã celestial, sem olharmos para as dificuldades da direita nem a da esquerda. É mesmo em meio às dificuldades, como nós aprendemos aqui, que o Senhor, Ele se revelará a nós. É em meio às circunstâncias em que tudo parece estar difícil aos nossos olhos, o Senhor nos conduzirá às suas promessas, ao que nós aguardamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e obrigado pela oportunidade.